Senhores, senhoras, uma boa noite. Boa noite, muito feliz por estar aqui. Tenho que agradecer sempre ao Cresce, que me abre esse espaço. Tanto que esse ano aqui, tantos anos que eu já estou palestrando aqui, né? Desde 2016, acabei de ver com a colega agora há pouco. Tomei vergonha na cara, também tirei meu Cresce, também sou corretor de imóveis agora. Tomei vergonha na cara. E eu sei bem na pele o que vocês passam hoje, né? Avaliador de imóveis também, obrigado por lembrar, também fiz o KNAI, sou avaliador de imóveis, então tô bem firme nisso daí também. Gente, vamos lá, por que eu escolhi esse tema sobre imposto de renda, dentre tantos outros que eu poderia divulgar? É lógico, quando a gente traz um tema para cá, eu trago situações que no dia a dia do meu escritório eu vejo os colegas com dificuldade. Imobiliárias que a gente advoga, que encontra dificuldade, colegas que me procuram. Uma das dificuldades que eu já encontrei foi justamente nesta relação do imposto sobre renda. Por quê? Existe uma única pessoa no mundo que você não pode dever. É o fisco. É o leão, é o fisco. Então você não pode dever para o poder público. E dentro do ramo tributário, você sempre tem aquele colega, que é o colega Zé Colmeia. Conhece o colega Zé Colmeia? Aquele que eu sou mais esperto que a maioria dos ursos? Não posso dar nada, não tem problema não, dá nada. E sempre acontece algum problema. Daí, dentro dessa situação, acho importante estar trazendo para os senhores. Nos primeiros momentos, os senhores acham que vão me xingar um pouco, porque essa palestra que eu tenho que dividir ela em 3 partes. Primeira parte eu vou estar passando algumas questões técnicas e conceituais, porque não adianta eu entrar direto em imposto de renda sem explicar algumas coisas mais introdutórias. Vou ter que fazer uma explicação mais introdutória técnica. Depois eu vou falar um pouco de imposto de renda, aí sim vamos começar a brincadeira. Depois, no final, eu vou estar passando algumas situações, alguns exemplos de situações que nós podemos fazer para diminuir o custo de imposto de renda do nosso cliente de forma lícita. Ok? E também no final tenho 2 surpresas para os senhores, tá? Uma delas, eu tô com um livro aqui, escrito em direito tributário, que eu vou sortear no final da palestra para um dos senhores, que estão aqui. Isso é para incentivar. Opa, salva de palmas, obrigado! Isso, inclusive, né, Renzo, para incentivar a pessoa a vir aqui assistir a Quarta Nobre, né? Incentiva a pessoa a vir aqui assistir a Quarta Nobre, porque quem estão aí não vai poder participar. Só se eu mandar via e-mail, né? Não tem como. Mas quem tiver em casa e quiser adquirir, depois eu deixo um link aqui para você chegar lá. Gente, vamos lá, começando a nossa brincadeira. Estamos bem? Conceito de tributo. Eu falei que agora vocês vão me xingar nos primeiros minutos, porque eu sou obrigado a estar passando questões conceituais. Por que eu estou trazendo conceito de tributo? Porque muitas vezes eu escuto colega, eu estou falando de vários, estou falando colega assim de vários ramos, né? Somente quem trabalha com empresa, ramo comercial, e a pessoa costuma sempre xingar o governo, falando, olha, tô pagando aqui, tô pagando esse negócio de imposto do lixo aqui, tô pagando de imposto não sei o que, não sabe nem o que tá falando. Então, vamos entender algumas coisas sobre a seara tributária. Quando eu tô falando em conceito de tributo, isso aqui é importante vocês entenderem, só existe uma coisa que dá o conceito de tributo. Não é o que você acha que é tributo, não é o que o colega fala que é tributo. Tributo é o que está no artigo 3 do CTN, do Código Tributário Nacional. Só lá que há o conceito de tributo e em nenhum outro lugar há conceito de tributo. Então, qual é o conceito de tributo? Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Meu Deus, aí o colega fala, tô boiando. Não entendi nada. Esse é o conceito de tributo. Não existe outro conceito de tributo, gente. É este mesmo. Então vamos tentar dissecar para vocês entenderem o que é um tributo. Primeiro, tributo é o que você paga compulsoriamente, ou seja, de forma obrigatória. Pensamos assim, presidente da República, ele cria a contribuição facultativa pelo ar que você respira. Que é só que tá faltando a gente pagar pelo ar que respira, né? Mas a contribuição... Uma maquininha pra você. Com certeza. O dia que eles inventarem essa maquininha, meu amigo, vai ser cobrado. Mas olha o nome. A Dilma tá destocando.
Ela tá estocando o vento, né? Ó, mas olhem o nome. Contribuição facultativa do ar que se respira. É tributo? Por quê? Não é obrigatório. Aí o colega fala assim, poxa, mas qual que é a diferença? Toda a diferença, faz toda a diferença. Se não é se é facultativa, não é tributo. Se não é tributo, ele não vai entrar nas regras tributárias. Por quê? Por que existe o direito tributário? Ah, para a gente perder dinheiro. Ao contrário, o direito tributário existe para que você não perca dinheiro. Porque a tributação, ela é uma agressão do Estado. O direito tributário começou a surgir desde a Idade Média. Você já ouviu na palavra fisco? Falei agora há pouco, né? Sabe de onde vem o termo fisco? Antigamente, na época dos senhores feudais, o que acontecia? Passava o soldado do rei com uma cesta de vime chamada fisco e falava tributo pro rei, dá tudo que você tem, tributo pro rei, dá tudo que você tem. Quem já viu aquele livro A Divina Comédia, do Inferno de Dante, percebe, só um minutinho, quem já viu aquele livro Divina Comédia, vê bem o que isso é retratado. Por quê? Ele mostra o pai de Dante Alighieri passando dentro dos locais e tomando tudo que os vassalos dele tinham para ele fazer a festa dele, que se dane os vassalos, morra de fome quem quiser morrer. E isso aconteceu antigamente. Daí começou a surgir-se no mundo a ideia de vamos limitar esse poder do Estado. Porque se eu deixar o Estado tomar dinheiro à vontade, ele vai tomar todo o meu patrimônio. Daí que veio o termo confisco. É o Estado vindo tomando, aniquilando o seu patrimônio. Por isso que existem essas regras tributárias. Para quê? Para se evitar o confisco, para se evitar que o Estado agrida o seu patrimônio. Então, voltando todo esse raciocínio, já te passo a palavra. Voltando todo esse raciocínio. Por que eu estou falando que se não é um tributo, não entra nas regras? Se ele não é um tributo, ele não entra dentro dessas regras limitadoras do Estado. Por quê? Não é um tributo. Vai perguntar uma coisa? Manda. Já respondi? Eu sou demais. Vamos lá. Segundo, em moeda ou algo de valor monetário, cheque, débito bancário, etc. Por que isso? Se eu sou um fazendeiro que eu vendo laranjas, eu poderia pagar o meu ITR com laranjas? É com dinheiro. Ou algo de valor monetário. Aí a pessoa fala assim, tá, mas as laranjas têm valor monetário. Então nós temos a bolsa de cereais. Não temos a bolsa de cereais? Ela não faz a cotação também de produtos? Lógico que faz. Mas ela tem valor monetário? Não, valor monetário não é valor de mercado. O que ela fala assim, que tenha algo de valor monetário, eu estou falando algo que tenha representação monetária. Por exemplo, cheque, selo fiscal, transferência bancária. Não estou falando em dinheiro, papel, propriamente dito, mas algo que tenha este valor em dinheiro. Certo? Terceiro, que não constitua a sanção de ato ilícito que está lá, né? Ou seja, a multa não é tributo. E aqui o pessoal fica louco, porque fala, tá, mas a multa eu tenho que pagar de forma obrigatória. Sim, mas a multa não é tributo. O conceito fala que tributo é que não constitua a sanção de ato ilícito. Sanção de ato ilícito é a punição por uma coisa errada que você faz. Traduzindo em porcamente, multa. Multa. A multa não é tributo, mas ela é cobrada como se fosse, mas ela não é tributo. Ou seja, algumas regras tributárias não são aplicadas à multa. Por quê? Porque ela não é tributo. Multa é multa. Multa é multa, não é tributo. Apenas a lei pode instituir o tributo. Esse é outro conceito. A lei só é tributo aquilo que é instituído por lei. Ou seja, vocês têm que pagar uma anuidade para o Cresce, certo? O que eu também. E eu tenho que pagar, eu sou privilegiado, eu tenho que pagar para o Cresce e para o AB também. Eu sou privilegiado duplamente. O que institui a minha obrigação de estar pagando essas anuidades? Uma lei federal que diz que é devida essa contribuição. Isso é previsto por lei federal. Não é o presidente do Cresce que fala assim, olha, eu vou cobrar agora anuidade. Não, isso é uma lei federal aprovada pelo Congresso Nacional que fala que tem que ser dessa forma. Sancionada, tudo bonitinho. Ou seja, a lei instituiu este tributo. Por isso que a contribuição que você paga, ela é um tributo, veremos mais para frente que ela é um tributo na modalidade de contribuição social. Agora, se o COFES lança uma resolução, olha o que eu estou falando, uma resolução
dizendo que é devido um valor a mais do corretor de imóveis por ano, estou dando um exemplo, isso seria um tributo? Por quê? Não foi criado pela lei, foi uma resolução. Então isso faz diferença. Porque se eu estou falando de uma resolução que está impondo, então não é tributo. Então aqui entra um outro conjunto de regras. Isso que é importante a gente estar falando. E a cobrança tributária somente pela administração pública, não existe cobrança terceirizada. Tudo isso ele vai formar o conceito de tributo. Tudo aquilo que você paga de forma obrigatória, em moeda, que não seja multa, instituído por lei e que só a administração pública cobra. Até aí estamos bem? Vamos prosseguindo. Não muda? Não, mas não mudou. Não está mudando. Eu tenho fé que isso vai mudar. Tem que pagar o tributo. Tem que pagar o tributo para mudar, né? Já deu chabu aqui. Vamos lá, vou tentar mandar manual aqui. Não, espera um pouquinho. É muito tributo. É muito tributo nesse troço aqui. Até o... Ajuda os universitários. Não, até o sistema ficou com medo já de ver tanto negócio de tributo aqui que você tem que pagar. Que aqui a gente só vê coisa que tem que ser pago, né? Esse que é o mais legal de tudo. Com certeza. Olha, eu tenho algumas correspondências que quando eu vejo no escritório me dá até medo, me dá até frio na barriga. Sabe aquela síndrome de burnout? Você já fica até assim já, né? O que é síndrome? Síndrome de burnout é a síndrome de esgotamento físico. Você trabalha tanto em pressão psicológica que você tem até frio na barriga de pensar em trabalhar. Isso é síndrome de burnout. Beleza. Passando aqui a introdução ao estudo tributário, para a gente poder ingressar no tema de vez, alguns conceitos que eu tenho que passar para os senhores. O tributo ele tem um aspecto material que é o fato gerador. O que é um fato gerador? Fato gerador é, atenção, alguma situação praticada que dá a obrigação de pagar o tributo. Por exemplo, eu tenho um veículo automotor, logo eu tenho que pagar que imposto? IPVA. O que me dá a obrigação de pagar o IPVA? A data. Não, a data não. Tem uma outra coisa mais importante que me faz eu ser obrigado a pagar o IPVA. E é uma coisa tão simples que às vezes a pessoa nem pensa. A propriedade, eu ter um carro, eu ter um veículo. Então o fato gerador de IPVA é eu ter um veículo automotor. Por que eu tenho que pagar IPTU? Porque eu tenho um imóvel predial territorial urbano. O que me faz eu ter que pagar o IPTU? Eu ter um imóvel urbano. Se eu circulo uma mercadoria com uma circulação econômica de mercadoria, eu não tenho que pagar ICMS? O que faz eu pagar o ICMS? A circulação econômica. O que faz eu pagar imposto de renda? Eu ter renda. Então o que é o fato gerador? É justamente isso. Uma situação que, prevista na lei, se acontecer isso você vai pagar o tributo, ela acontece, eu pago o tributo. No caso, eu ter renda. Eu ter renda é o fato gerador de imposto de renda. Ficou claro aqui ou ficou confuso? Ficou claro? Isso é importante. Aspecto pessoal. Eu tenho um sujeito ativo, o sujeito passivo não tem uma relação tributária. Quem que é o sujeito ativo? É o ente que está te tributando. Quem que te cobra o tributo? O poder público. União, Estado, Distrito Federal e município. Cada um dentro da sua competência. Obrigado. Sujeito passivo, contribuinte ou, cadê o colega que estava me perguntando? Responsável tributário, que é o que a gente estava falando até um pouco antes da palestra aqui com outro colega. Responsável tributário é aquele que tem que fazer o recolhimento tributário. Por exemplo, imposto de renda retido na fonte. Suponhamos aqui, como é que você chama? Clodoaldo. O Clodoaldo, ele é empregado do, como é que você chama? Moisés, você foi embora do Palmeiras, rapaz. Eu fiquei triste, hein? Eu gostava do Moisés jogando no Palmeiras, pô. Mas o Clodoaldo é empregado do Moisés, ganhando aqui 10 mil reais na grande imobiliária dele por mês. Tá ganhando bem, né? Já pensou? Oxe, quero trabalhar lá também. Aí, dentro dos 10 mil reais do seu salário, tem que recolher o imposto de renda retido na fonte. Quem é o contribuinte? Você. Quem tem que fazer o recolhimento do imposto de renda? Ele. Quem é o responsável tributário? Ele. Por mais que você seja o contribuinte, ele é o responsável tributário. Ele vai fazer o recolhimento, ele que vai fazer todas as obrigações, você só figura como contribuinte. Agora, se não tiver o recolhimento, o fisco não apontar o recolhimento no cofre público, quem vai ser responsável? Você ou ele? Ele, não você. Porque esse tipo de responsabilidade era por substituição. Você passa para ele a responsabilidade total do encargo tributário.
Por isso, quem é o sujeito passivo? O contribuinte ou o responsável tributário? Aspecto... Oi? Ele que toma a responsabilidade. Ele que é o responsável. Aspecto quantitativo, eu vou falar de base de cálculo e alíquota. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é o montante no qual eu vou trabalhar o tributo. Então, por exemplo, você ganhou 100 mil reais por ano. Qual é a sua renda que eu vou tributar? Dentro dos 100 mil reais. Qual que é a base de cálculo do IPVA? O valor do carro. Qual que é a base de cálculo do IPTU? O valor venal do imóvel. Então, é em cima do que eu vou aplicar o tributo. E ali que eu estou percentual que eu vou calcular em cima da base de cálculo. Até aí é fácil a gente entender, né? Então, gente, senhor, gol até aí. Fala. Fala no microfone da PAN. E o senhor disse a pessoa jurídica e a pessoa física. E no nosso caso corretor, quando tem duas pessoas físicas, o proprietário e o corretor. Aí o proprietário pagou a comissão e o corretor ele não recolheu o imposto. De quem é a responsabilidade? Você está falando numa situação de administração imobiliária ou você está falando de comissão de venda e locação? Comissão de venda. Olha, é meio relativo isso, viu? Para apontar se é a responsabilidade do corretor. Isso é meio relativo, porque você está intermediando a venda, a parte comercial. Mas eu entendo que é a responsabilidade do corretor de, pelo menos, avisar a pessoa que ela tem que pagar imposto de renda. Até porque o cartório ele vai fazer a fiscalização, né? De alguns tributos. Mas como você tem, nós vamos ver daqui a pouco, algumas situações de isenção, não é tão simples de eu apontar para o corretor de imóveis. Isso aqui fica bem subjetivo, não tenho como te dar essa resposta. Nós vamos ver daqui a pouco essa situação de venda, que você pode ter uma isenção do tributo. Fala. Rapidinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você, corretor, vende para o Antônio e ele, Antônio, pede uma nota fiscal, você, como PJ, é obrigado a emitir. Agora, se você intermedia esse imóvel para o consumidor final através de uma incorporadora X, ela poderá ou não pedir uma nota fiscal para o emitente. Deu para entender? Não, isso foge um pouco até do que nós estamos falando, porque se você está falando de uma emissão de nota fiscal, então você não é profissional autônomo, então você não está trabalhando como corretor, aí você está trabalhando com empresa imobiliária. Não, sim, de PFPF, por isso que eu falei, é uma situação que você tem que avaliar o caso em si para te falar. Agora, se você está falando de incorporadora, aí você está falando, por exemplo, de consumidor final. Agora, se você está falando da sua imobiliária que você está trabalhando, você não tem consumidor final. Porque essa relação não é uma relação de consumo. Também. Que não tem nada a ver com o tema da palestra de hoje, que é o imposto estadual. É o ITBI. Então, voltando aqui para explicar... deixa esse tipo de pergunta no final, assim, se tiver uma pergunta assim, sobre o tema que eu estou no slide, até faz. Mas uma coisa mais prática, eu prefiro que deixe para o final, até para a gente não fugir o tema, tá? Ó, sobre os impostos, aqui para explicar a vocês uma coisa. Quando a gente fala em tributo, isso é importante. Tributo é o gênero, imposto é a espécie. Às vezes o colega fala assim, poxa, tributo e imposto é a mesma coisa. Não é. Tributo é o gênero. Agora, quais são as espécies de tributo? São essas 5 aqui que nós temos no Brasil. Começando de baixo para cima, nós temos as contribuições sociais. Um exemplo delas é a anuidade que vocês pagam para o Cresce, a anuidade que eu pago para o OB, a anuidade que o médico paga para o CRM, porque é uma anuidade que você paga para um conselho federal. O INSS, a contribuição que você faz, é uma contribuição social e etc. Os empréstimos compulsórios são uma espécie tributária, também aplicada no ramo imobiliário, também não, é exclusivo do ramo imobiliário, que ela demanda numa valorização imobiliária por um ato do poder público. Então, assim, construiu-se o Itaquerão com o nosso dinheiro. Construiu-se o Itaquerão, valorizou os imóveis de Itaquera. Valorizou bastante? Beleza, de quem foi a obra?
Foi do Estado? Foi da União? Quem fez a obra, ele pode emitir, sim, por lei, um empréstimo compulsório e vai pagar uma tributação em cima dessa valorização imobiliária. A contribuição de melhoria é isso. As taxas, aí que tem uma diferença. Eu tenho dois tipos de taxas. Taxa de serviço e taxa de polícia. A taxa de serviço é aquela taxa que você paga por usar um serviço público ou por ter um serviço público à sua disposição. Por exemplo, taxa de iluminação pública. Você paga a taxa de iluminação pública porque você tem um serviço à sua disposição. Taxa de coleta de resíduos e saneamento. Você paga por ter o serviço de saneamento. Aí a pessoa fala assim, tá, mas eu tenho na minha casa todo um processo aqui de saneamento que eu não preciso do serviço público. Tem gente que às vezes tem, né, vai saber. O cara às vezes tem uma indústria de reciclagem na casa dele. Não usa o serviço de saneamento público. Casa fechada. Mas ele tem que pagar a taxa de coisa? Tem. Por quê? Porque está à disposição dele ainda que ele não use. E a taxa de polícia é aquela que você paga para ser fiscalizado. Por exemplo, quem tem comércio de alimentos tem que pagar sempre uma taxa para a Anvisa para fazer a fiscalização. Então, Anvisa não, né? Outra entidade que eu nem lembro mais o nome agora. Você tem que pagar taxa para a vigilância sanitária, perdão, Anvisa, de onde que eu tirei a Anvisa? Para fazer essa fiscalização. Então a taxa, eu estou fazendo explicação que vocês vão entender daqui a pouco por quê. A taxa, ela tem a vinculação de um serviço público. Para onde que vai o dinheiro? Para o cofre público. Legal. Mas a taxa... O ICMS, que é uma coisa totalmente... Não, calma aí que eu já vou falar daqui a pouco. A taxa, você está pagando por conta de um serviço público para custear um serviço público. Independentemente que se vai para o cofre público ou não. Mas é para custear um serviço público. O imposto, não. O imposto nós temos esses que eu coloquei aqui. Imposto da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. Na União nós temos imposto de importação, exportação, imposto de renda, imposto de grandes fortunas, imposto de operações financeiras, imposto de propriedade industrial, o ITR, imposto de guerra externa e impostos residuais. E aqui do Estado nós temos o ICMS, que o senhor falou, IPVA, ITCMD, do município IPTU, ISS e TBI. A partir de então, agora vocês vão entender por que eu quis explicar essa parte das taxas. Porque aqui muita gente faz confusão, inclusive, quando eu estou em aulas de curso preparatório, para OAB, que eu estou lidando com pessoas que estão estudando para a segunda fase do OAB, primeira fase do OAB, pessoas que já são bacharéis em direito, há sempre essa dúvida que muita gente não entendeu isso. Até por isso que no meu livro eu falo bastante desse ponto também. Vou partir agora sobre imposto, vamos esquecer o que estava lá. Imposto, artigo 16 do CTN vai falar o quê? É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o que eu falei para vocês da taxa agora há pouco? A taxa ela tá vinculada a um serviço público. O imposto não. O imposto não está vinculado a serviço público nenhum. A partir do momento que você deu causa ao fato gerador, ou seja, pratiquei aquela situação que me dá obrigação de pagar o tributo, acabou, não tenho que custear serviço nenhum. Ah, mas o IPTU é para manutenção da via. Olha, se o município pega o dinheiro do IPTU e faz manutenção da via, é um problema dele. Eu tenho que pagar o IPTU porque eu tenho caso. O que ele vai fazer com o dinheiro é um problema dele. Diferentemente de eu pagar a taxa de iluminação pública, não, aí eu estou pagando, eu tenho que ter iluminação pública. Esse é para custear um serviço. O IPTU, não. O IPTU é para o cofre público. O que o município vai fazer com esse dinheiro é outros 500. O vereador fiscaliza ele. Vereador fiscaliza ele. Esperamos que sim, né? Vereador fiscaliza ele. Então, é isso que eu quero fazer essa distinção. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, não, mas eu já pago imposto para isso, então tem que ter serviço. Você paga os impostos para chegar nos cofres públicos, dos cofres públicos eles fazerem a divisão na lei orçamentária. É uma coisa. Outra coisa, eu estar custeando um serviço público através das taxas. Deu para entender ou ficou com dúvida? Ficou claro? Pagar ainda vai para denunciar lá da fundiária ainda, da prefeitura. Vai tomar execução fiscal. E é esse ponto que eu adoro, porque o cliente tem que me procurar para defender ele. Vamos falar de imposto de renda, que vocês vieram para falar de imposto de renda. Eu falei que vocês iam me xingar a primeira meia hora da palestra, que isso aqui é chato, eu sei disso. Mas vocês veem, se eu não dou um conceito desses, eu não consigo entrar no tema. Eu sou obrigado a dar esse conceito. Gente, imposto de renda. O fato gerador de imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Então, a disponibilidade, ela é o acréscimo
patrimonial. Quando eu estou falando em imposto de renda, eu estou falando em acréscimo patrimonial. Esse acréscimo patrimonial, pula um pouquinho aqui, ele se refere à disponibilidade econômica ou jurídica, ou seja, o efetivo recebimento da renda ou obtenção de créditos não sujeitos à condição suspensiva. Por exemplo, colega, como é que você chama? Janival? Você me deu um cheque de R$1 milhão. Ele está suspenso? Ele é predatado, uma coisa? Não é, que cheque é uma ordem de pagamento à vista. Eu já posso executar. Então ele já me entra com uma acréscimo patrimonial, porque eu tenho a disponibilidade jurídica. Você me deu R$10 mil de honorários por um serviço que eu te fiz. Você é um bom cliente. Você paga bem, não chora honorários. Você é um ótimo cliente. Eu procuro a OAB mesmo. Você procura a OAB mesmo, né? A OAB, você tem que procurar advogado, pô. Ou seja, entrou R$10 mil para mim, eu tenho o efetivo recebimento da renda, essa disponibilidade econômica. Então, são as duas coisas. Ou eu tenho o dinheiro já na minha conta, ou eu tenho a possibilidade já de cobrar este crédito. Agora, quando eu estou falando em imposto de renda, eu estou falando que o fato gerador é o acréscimo patrimonial. Pergunta, Moisés bateu no meu carro. Moisés se bateu no meu carro, rapaz. Marcada disso, hein? Deu PT no meu carro, rapaz. Meu carro vale... Deu PT. Não, deu perda total no meu carro. Melhorou? Melhorou, deu perda total no meu carro. Meu carro vale 30 mil. Ele vai e me indeniza R$30 mil. O cara é rico, pô. O cara fala assim, deu 30 mil, isso é pra mim é dinheiro de pinga aqui, ó. Quer quanto? 1.000, 2.000, 3.000, me deu 30 mil. Beleza. Aí pegou o carro e foi lá se desfazendo um desmanche. Legal. Aí the house is down. Aí você quer complicar o meu exemplo. Beleza. Vejam, eu tive um acréscimo de R$30 mil, entrou R$30 mil no meu patrimônio. Certo? Esse dinheiro, ele é um acréscimo patrimonial? Não. Por quê? Indenização. É uma indenização. Então, se vocês lembram na minha palestra, eu espero que vocês lembrem que eu falei sobre indenização. Eu conceituo indenização, por isso que eu gosto de dar conceitos, porque na dúvida, gente, conceito salva. Às vezes a pessoa não gosta do conceito, quer ir logo para os finalmente. Tá errado, você tem que entender o conceito, você entender o que você está fazendo. Por que eu gosto de dar o conceito de indenização? Qual que é o conceito? A reparação de um dano. Por isso que eu trato isso, a reparação de dano. Se eu estou falando que a indenização é uma reparação de dano, eu estou falando que ao crescer o meu patrimônio, ou que eu tive uma perda, eu tive uma compensação pela minha perda. Compensação pela minha perda. Logo, eu tive acréscimo patrimonial? Não. Por isso que até o STJ publicou a súmula 498, que ele diz o seguinte: não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Isso porque os danos morais, eu não tenho essa perda patrimonial, mas eu tenho um abalo psicológico, um abalo ao meu direito da personalidade que foi compensado pelo viés indenizatório. Isso, então, a partir de então, eu tive um acréscimo patrimonial, uma compensação financeira. Compensação financeira. É acréscimo patrimonial? Não. Vou tributar? Não. Aqui tá fácil, então. Hã? Mesma coisa, vendi e comprei outro. Não tive acréscimo patrimonial, mantive. Peculiaridades de imposto de renda. Nós temos as alíquotas de imposto de renda, são alíquotas progressivas, ou seja, existe no direito tributário um princípio chamado princípio da capacidade contributiva. O que isso quer dizer? Quem ganha mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Então, quem ganha mais tende a ser tributado de uma forma maior. E por isso que você tem várias alíquotas de imposto de renda de formas progressivas, ou seja, quanto maior o patrimônio do contribuinte, maior vai ser a alíquota que vai incidir, mais imposto de renda ele vai pagar, certo? Critérios para a fixação da alíquota é o critério de generalidade, ou seja, vocês não vão dar risada que eu vou falar, que eu já vou explicar. A alíquota ela tem que ser igual para todo mundo. O imposto de renda ele tem que ser cobrado de forma igual para todo mundo. Que bom que ninguém deu risada. Eu falei isso outro dia na sala de aula, o pessoal começou a chorar. O pessoal começava a querer chorar. Professor, não vou rir, vou chorar. Mas é verdade. Isso porque, quando eu estou falando que tem que ser geral, tem que ser igual para todo mundo, isonomia tributária, exatamente. Eu estou querendo dizer que o tributo ele tem que ser feito de uma forma de tratar todos vocês iguais. Eu só tenho que respeitar o quê? A capacidade contributiva. Quem ganhar mais, paga mais. Agora, eu não posso falar que o homem vai pagar mais do que a mulher, que o advogado vai pagar mais do que o corretor. Isso é fazer distinção. Tem que ser forma geral.
Universalidade. Ser estabelecido com todos os elementos do patrimônio sem distinção. Pergunta. Traficante foi preso com R$1 milhão na sua conta. Obviamente derivados de um produto de ilícito, né? Tributa esse 1 milhão ou não? Por quê? Mas foi ilícito? Como é que é? Não, eu não estou falando de confisco, eu estou falando, vai tributar imposto de renda nessa renda ou não? A renda foi ilícita. Mas é onde ele vê o dinheiro aí. Foi ilícito, foi de droga, venda de droga, de entorpecente. Se ele declarar que ele recebeu, ele pode pagar o imposto, né? Pode ser que ele recebeu de outra forma. Tava na conta dele. Com certeza isso daqui você já vê já que foi produto de ilícito. Resposta! Vou contar uma historinha pra vocês. Eu gosto de contar história. É sério, a gente aprende com a história, né? Lá na época de Roma, você tinha o imperador Vespasiano, que ele foi falar com o filho Tito que ele ia tributar as latrinas do Coliseu. Ele ia tributar os banheiros do Coliseu, e ele fez. E o filho dele falou assim, mas pai, você vai tributar as latrinas do Coliseu? E a resposta dele foi um termo que a gente usa até hoje, pecunia non olet. Tributo não tem cheiro. Não importa. Tributo não tem cheiro. É o adágio jurídico que nós usamos hoje para falar sobre a isonomia dos bens. Então não importa qual seja a natureza daquele patrimônio, se é ilícito ou não, se ele declarou, se não declarou, vai ser tributado, independentemente de onde que ele veio. E a progressividade, como eu já falei, a alíquota tem que ser maior mediante a renda, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Certo até aqui? O traficante paga, então, imposto. Paga imposto de renda. Se o fisco pegar, ele paga, né? Pegou dinheiro na conta, já vai tributar. Atenção! Chame um amiguinho que a festa vai começar. Até que eu tava enchendo o saco de vocês. Porque são os conceitos que eu sou obrigado a dar para poder entrar no tema mais legal. Então você que tá em casa, chama um amiguinho e fala, olha, liga a palestra aí que vai começar o negócio ficar legal. Viu? Ó, só pra lembrar vocês aqui, no final da minha palestra eu vou estar sorteando meu livrinho aqui, tá? Que eu fiz com muito... Opa, pera aí! Só um, pô! Você acha o quê? Você acha que eu tô comendo dinheiro, pô? Tá defendendo os caras. Tô defendendo os caras, né? É o livro que a gente usa pro curso preparatório da OAB, mas ele tá numa linguagem bem acessível até para quem não tem bacharelado em Direito. Então, vou deixar um de presente para vocês aqui, meu livro, Manual de Direito Tributário. Tá na livraria. Hã? Tá na livraria pra ele. Cada um vai ficar com uma folha. Não rasca o meu filho na minha frente, vai. Não, tá na livraria? Tá na livraria e tá no site também. Se você jogar no Google, Manual de Direito Tributário com o meu nome, vai aparecer o link lá. É do Jabá. Já faz o jabá, né? Vamos lá. Vamos falar de imposto de renda agora na parte prática, como o colega falou, na venda de imóveis. Na venda de imóveis, vendi um imóvel, eu tenho que pagar imposto, tem imposto de renda para pagar? Tenho. Quem é o contribuinte? O cara que vendeu. É o cara que vendeu. Você, corretor, você é obrigado a fazer esse recolhimento para ele? Não. Você pode orientá-lo sobre isso. Então, o que acontece? Você tributa não o valor exato do imóvel, você tributa o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Comprou um imóvel a R$200 mil, há uns anos atrás. Hoje ele está valendo 400. Eu vendi ele a 400 de fato. Tributar 200. Tem que tributar 200, porque o meu ganho de capital foi aquilo que aumentou. Quanto que eu ganhei? 200 mil. Eu comprei a 200 e vendi a 400. Quanto que eu ganho? 200. Qual foi o meu ganho de capital? 200. O que eu vou tributar? 200 mil. Então você não tributa o valor do imóvel. Você tributa o ganho de capital. A partir daqui, tem essa tabelinha, que ela foi aprovada pela Lei 13.259 de 2016. Atenção, todas as tabelas que eu trouxer aqui, eu recomendo seja feita uma pesquisa prévia na internet, porque essas tabelas são variáveis. A última vez que eu chequei, era essa tabela mesmo. Mas de repente amanhã ela pode estar mudando. Ok? Isso aqui pode ser alterado. Então, antes... Não, eu tenho que deixar isso claro, porque essa palestra ela vai ficar gravada e daqui 5, 6 anos a pessoa vai ver. Então, isso que é importante. Não importa daqui quantos anos você esteja. Antes de você querer aplicar alguma coisa, faça a pesquisa da tabela. Dos ganhos de capital abaixo de 5 milhões, que não ultrapassa 5 milhões, você vai tributar 15%.
Se comprar outro imóvel. Calma! Respira, rapaz! Respira! Todas as respostas serão dadas em breve. Ó, dos ganhos abaixo de 10 milhões, você paga 17,5% de imposto de renda. Dos ganhos abaixo de 30 milhões, você paga 20% de imposto de renda. Dos ganhos abaixo de acima de 30 mil, você paga 22,5% de imposto de renda. Hã? Isso não é isonomia, isso é progressividade da alíquota. Aí você está atendendo, eu não sei se você tem um conhecimento jurídico, aqui você está atendendo sim a capacidade contributiva, porque quanto maior a base de cálculo, maior o patrimônio, maior pode ser a alíquota. Então não estou infringindo a isonomia tributária aqui. É quando o senhor falou aí, doutor, Você desse... pode doar, pode emprestar, pode... Não perca, daqui a pouco você estará vendo sobre evasão fiscal. O que é evasão fiscal que eu te adianto? Você fraudar o fisco para não pagar o tributo. Ah, se você fizer doação, mas você está vendendo, você está fraudando, é uma simulação. Isso é legítima defesa. Hã? Doar. Você pode fazer uso desse dinheiro da forma que você acredita. Se eu doar o meu imóvel para alguém, eu não recebi nada em troca. Se eu não recebi nada em troca, não vou pagar nada. Quem recebe, paga. Vai ter que fazer a declaração no ano seguinte e aí vai apurar todo o montante vai apurar todo o montante de patrimônio da pessoa no ano. Se atingir o fato gerador, vai tributar. Vamos supor, se eu deixar para os meus herdeiros, Ah, uso meu, ah, vai se- deixar para eles. tá. O que vai acontecer? Ele vai pagar o imposto ou não? Vai depender muito do ano seguinte que vai ver o Montemor. É isso que eu tô te falando, vai depender muito. Vamos deixar pro final isso daí, depois a gente conversa pessoalmente, senão a gente vai fugir do tema. Ó, Dentro do tema, hein? dentro do tema, fala. Nesse caso do ganho de capital, você falou que comprando imóvel de 200 lá e vendendo por 400, você vai tributar sobre a diferença. Isso, o ganho de capital comprei por 200, vendimento por 400. Capital, você comprou, Sim, eu tenho que demonstrar o ganho de capital. Eu tenho que demonstrar que eu comprei por 200 e vendi por 400. Esse é meu ganho de capital. É isso mesmo. você não atualiza o imóvel que você Não. lá atrás, eu comprei por Não. É o quanto que eu paguei por coisa. Não, verdade. não atualiza? Não atualiza. Vamos deixar pro final, gente, senão a gente não consegue prosseguir. Ó, eu tenho aqui critérios para isenção desse imposto. Atenção! Há um critério de isenção que ele demanda o ano do imóvel. Eu não trouxe este critério aqui porque 1 ou 2 slides não é suficiente para tantas informações. E são coisas que demandam uma pesquisa muito específica. Então, o que eu recomendo aos senhores? Tem uma situação de ganho de capital, a recomendação à pessoa que está comprando, o que é? Perdão, a pessoa que está vendendo, qual que é? Procurar um especialista nisso para fazer essa verificação. Porque pelo ano há um critério de isenção, mas são tantos critérios que eu não consigo trazer aqui para vocês em 1 ou 2 slides. Sobre ano. Antigamente, Sobre ano de construção. tinha a depreciação do imóvel. É. Agora já não tem mais. Tem que ver tudo isso. O que eu trouxe para vocês aqui são 2 critérios. O artigo 23 da Lei 9.250/95, ele diz o quê? Fique isento do imposto de renda o ganho de capital oferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor da alienação seja de até R$440 mil. Ó, valor da alienação, não o valor do ganho de capital. Atenção, o valor da venda foi 440 mil, não estou falando do ganho de capital. Desde que, ó a condição, desde que não sido realizada qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. E subindo aqui de novo, ó, desde que seja o único imóvel. Então, o primeiro ponto que eu tenho de isenção, meu único imóvel, vendi por até 440 mil. E nos últimos 5 anos eu não vendi mais nenhum outro imóvel. Aqui eu posso estar isento. Ok? Passou disso, que o colega estava querendo me atropelar aqui. O ganho de capital oferido na alienação do bem imóvel, desde que adquirido no prazo de 180 dias outro. Artigo 39 da Lei 11.196 de 2005. Ou seja, isso. O que acontece? Se eu comprei um imóvel, primeira coisa que eu tenho que oferir, isso vocês têm que prestar atenção. Vendi um imóvel. O que eu tenho que prestar atenção? Primeiro,
qual é o ano do imóvel, para saber se eu ainda naqueles outros aspectos. Por isso que é bom consultar um profissional. Segundo, minha venda foi R$200 mil. Eu estou dentro desse inciso 1 aqui. Por enquanto. Estou dentro dessa primeira. Mas só que eu já vendi um imóvel 2 anos atrás. Já saí daqui. Ou então eu tenho 2 imóveis, saí daqui também. Poxa, mas eu peguei esse dinheiro, comprei outro em 2 meses. Eu entrei nessa segunda isenção. Vendi um imóvel. Esse imóvel foi de R$200 mil. Era meu único imóvel e eu nunca vendi imóvel na minha vida. Eu entro na primeira isenção. Vendi imóvel de R$1 milhão. Já saí até desse valor. Mas, em 3 meses eu já comprei outro. Com o mesmo dinheiro. Beleza. Aqui eu estou isento, então, do ganho de capital. Estou isento da tributação. Então, para você fazer essa prática da tributação, importante fazer essa medida aqui desses requisitos. Então, esse slide aqui, eu sugiro aos senhores que tirem foto, guardem ele, peguem depois na palestra, printa. E sobre a questão também da isenção do ano de imóvel, legal consultar um especialista para ver se vai. Não, isso daqui não. Tá. Tá, mas só que eu tenho uma gama de legislação tão grande sobre o tema que faria um livro desse tamanho. Quando você fala único imóvel, a pessoa é dona da metade do imóvel. Fração. Eu considero como único imóvel. Se eu tiver a fração de imóvel, eu considero como único imóvel. Nas locações, que é o que vocês vieram aqui ver sobre locações. No que se refere às locações, tem-se que as verbas recebidas pelo locador do locatário compõem base de cálculo de IR mensalmente, não anualmente. Teve alguém que me perguntou isso agora há pouco, não lembro quem foi. Você que perguntou? Alguém me perguntou isso aqui. Se era anual ou se era mensal. Não, é mensal. Cada mês que se passa, você já tem o fato gerador de imposto de renda. Significa dizer que nas verbas locatícias recebidas pelo locador devem gerar mensalmente o recolhimento do carnê-leão. Tem valor mínimo disso? Já vamos ver, relaxa. Calma, rapaz. Você é ariano, né? Você é igual eu, você é ariano. Isso não é grandes empresas, tem conta em conta? Você é ariano. Calma você também aí. Só para mostrar para vocês mais ou menos como é que se faz esse recolhimento, o ideal, como uma coisa mais técnica, aqui é ideal procurar um contador. Por quê? É ele que vai saber fazer os melhores recolhimentos. Agora, tem uma empresa pequena, não consigo, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que faz. Tem que baixar o aplicativo do Carnê-Leão no site da Receita Federal. Até aqui está o caminho que você tem que ir. Abaixando esse aplicativo, esse app Carnê-Leão, faz instalação no seu computador, tudo bonitinho, ele vai abrir essa tela aqui. Aqui é só você seguir a banda. Abre lá, identificação, demonstração da apuração. Tá vendo que tem rendimentos e aluguéis? É só preencher, seguir o passo, importar, que lá no finalzinho ele vai importar dados do Carnê-Leão. Aí você já vai emitir o Carnê-Leão. Aqui é tentar fazer por conta própria. Mas o interessante, pedir para um contador, amiguinho contador, fazer para você. Quem não tem contador, contrate um. Se alguém da Fundo do Caprião, Calma que nós já vamos ver isso daí. Gente, vocês estão querendo me atropelar, calma. Vocês estão querendo me atropelar, relaxa, respira. Respira. Eu que sou palmeirense, meu time empata ontem, vocês que estão tudo elétrico. Eu tenho que estar irritado. Ó, no caso do locatário, seja pessoa física... perdeu, né? Não, empatou, pelo amor de Deus. Perdeu não. No caso do locatário, seja pessoa física, no lugar do recolhimento... Pessoa jurídica, desculpa. No lugar do recolhimento do Carnê-Leão tem a retenção do IR na fonte. Locação comercial. O locatário pode reter o IR na fonte, você não tem necessidade de recolher o Carnê-Leão. O cálculo do IR relativamente à pessoa física, ele vai ter uma tabela. Agora você me perguntou o valor mínimo, né? Vamos mostrar a tabelinha para vocês aqui. O que eu disse anteriormente se aplica agora aqui também. Essa tabela, ela está atualizada até onde eu chequei. Ok? Ah, professor, mas essa palestra aqui é 2019, eu estou vendo ela em 2025. Por favor, veja se essa tabela não foi atualizada. Vou fazer isso daqui a um mês. Veja se essa tabela não foi atualizada. Então a gente vê, o valor recebido de até 1903,98, a alíquota zero. A partir de 1903,99, já tem uma alíquota de 7,50%. Então o colega perguntou se tem valor mínimo? Tem. 1903,98 centavos. 6 apartamentos, 1.500
Não vai pagar. Aqui ele não vai pagar, porque é por cada imóvel, não pelo montante que ele recebeu. Aí o montante que ele recebeu, eu vou falar do pagamento da renda anual dele, que é uma outra situação. Aqui eu estou falando da tributação imobiliária. Agora, se no final do ano ele oferiu renda e vai pagar pela renda que ela oferiu durante o ano, aí não tem nada a ver com a gente aqui, certo? Agora, uma coisa interessante para falar para vocês. Uma coisa eu falar em alíquota zero, outra coisa eu falar em isenção. Por quê? Isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo. Eu falei para vocês agora há pouco o quê? Está isento do pagamento do imposto de renda na venda sobre o ganho de capital quem fizer uma compra em 180 dias. Quer dizer, eu tive o fato gerador. Eu tenho obrigação tributária, mas eu estou dispensado do pagamento. Por quê? Porque a lei diz que eu estou dispensado do pagamento. Outra coisa, eu ter alíquota zero. Alíquota zero não é isenção. Significa que eu tenho obrigação tributária, mas eu não tenho cálculo para ser feito. Então, logo, eu não tenho nada para pagar. Na prática, parece a mesma coisa? É Denorex, parece, mas não é. Gostou dessa, né? Essa é antiga. Essa é antiga, tirei do baú. É Denorex, parece, mas não é. É que quando eu era criança, eu via tanta essa propaganda que minha mãe pegou. Minha mãe hoje em dia, Denorex, parece, mas não é. E se ela estiver me assistindo agora, ela deve estar dando risada me xingando. Falando, filho da mãe, ele lembra. Agora, a alíquota zero, ela me dá o direito de não fazer nada, beleza. A isenção, eu ainda tenho que fazer obrigação acessória, eu tenho que fazer declaração. Por isso são coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu tenho que provar que eu sou zero, então eu tenho que fazer. Às vezes, gente, é legal você fazer declaração de imposto de renda, mesmo que você não tenha fato gerador suficiente. Eu faço. Por quê? Para você demonstrar contabilmente ao fisco que você não tem problema. Por quê? Veja, vamos pensar na seguinte situação que eu tive um seguinte problema. Camarada tinha uma locação de R$ 2.500, mas só que o Zé Comé, né, só o mais perto que a maioria dos ursos, fez um contrato de comodato. Comodato, gente. Comodato é uma... tô te alugando sem receber nada. Você usa aqui. Na verdade, você não está alugando, né? Você está cedendo. Então. Mas ele recebia R$5.000 pelo aluguel. E era acomodado. Não, ele não recebia, né? Ele fez um negócio lá que... Uma nota promissória que o cara tinha que pagar mensalmente. O cara usar. Legal, né? Ele apresentou nas declarações dele. Só que passou um tempo, o que ele não sabia? Ele cruza informações. Por quê? Da mesma forma que eu coloquei na minha declaração, o meu inquilino, ele também declara. E ele declara falando o quê? Que ele pagou aluguel. Cai na malha fina, o fisco fala o quê? Pera aí, como que esse cara pagou o aluguel e esse aqui tem comodato? A informação não tá batendo, meu amigo. Vem aqui, vamos descobrir, apurou, licitar processo nos dois e deu ruim pro cara. Deu ruim, então... Tem que pagar o que não pagou, né? Ixi, Maria. Aí depois o cara me procura e fala assim, ô doutor, deu ruim. Foi pro cara, meu amigo, milagre não é meu departamento, viu? Agora pra gente estar encaminhando pro final da palestra, hein? Calma, estamos encaminhando pro final. Como diminuir o valor? Eu estou trazendo para os senhores alguns exemplos de como fazer, mas primeiro tem conceito, tá? Primeiro tem conceito. Quando eu estou falando em diminuição do valor tributário, isso em qualquer seara, seja seara do ICMS, do IR, de qualquer situação. Eu estou falando planejamento tributário. Planejamento tributário, inclusive, foi o tema da minha monografia, da minha tese de TCC, quando eu fiz a minha pós-graduação. Planejamento tributário e imposto de renda pessoa física. E é um tema muito importante que se as pessoas que têm recolhimentos fiscais fizessem todo mundo seu planejamento tributário, você diminuía de uma forma tranquilamente sua carga tributária. A mesma coisa planejamento trabalhista. Chegou uma vez uma empresa para mim, professor, Paulo, quero mandar 30 funcionários meus embora. Não faça isso. A gente dá um jeito licitamente de abaixar sua folha de salário. Tem como fazer. Mas não manda 30 funcionários embora, você vai tomar 30 reclamações trabalhistas com todo o peso da lei. Não faça isso. Mas como não sei o que eu estou falando, o cara fez e tomou 30 reclamação trabalhista. Eu tenho aqui duas situações que eu falo no planejamento tributário. A evasão fiscal e a elisão fiscal. A evasão fiscal, ela é o uso de meios ilícitos para evitar o pagamento de tributos, como, por exemplo, omissão de informações, falsas declarações, sonegações, que no caso que eu falei agora, o cara me faz
um comodato simulando um aluguel. Não tem nada a ver. Bem como adulterações de notas fiscais, simulação e fraude. A simulação é justamente isso que eu estou falando. Você faz uma situação parecer outra. Isto é a simulação. A elisão fiscal é a utilização de métodos legais para diminuir o peso da carga tributária do contribuinte. Então, o que nós temos que fazer? A evasão ou a elisão fiscal? Elisão fiscal. A evasão fiscal que você está fazendo é errado. Elisão é o planejamento tributário. A evasão é o falso planejamento. É o cara que fala que sabe o que está fazendo, é o Zé Colmeia. Assim, respeito às normas tributárias, o contribuinte faz as escolhas prévias do seu lançamento antes de permitir a amortização do impacto no seu orçamento. E eu tenho 3 fases desse planejamento. A primeira, a liberdade de organização salvo simulação, ou seja, o contribuinte ele tem ampla liberdade de fazer o que ele quiser, contanto que ele haja antes da ocorrência do fato gerador e evite simulações. Ou seja, o planejamento ele tem que ser feito antes da ocorrência do fato gerador. Tá todo mundo me entendendo aqui, né? Antes da ocorrência. Poxa, tive renda aqui da venda do imóvel. Agora eu vou fazer meu planejamento. Agora não dá mais. Agora já era. The house is down. Tem que fazer isso antes. Estudo do tributo para evitar fraudes. Então, nós vamos ver o quê? O que você não pode fazer. É tudo uma relação de você não pode fazer isto. Tudo que é proibido de você fazer. Terceiro, a prática de atos ilícitos de planejamento. Você já sabe o que você não pode fazer. Você já sabe o momento que você tem que agir. Então a gente vai fazer um planejamento para. Sempre que você for agir, você vai agir daquela forma. Agora, se eu falo para o cara fazer uma coisa, o cara faz outra, dá ruim, não é culpa minha, né? Alguns exemplos que eu vou trazer para vocês de práticas lícitas. Já está acabando a palestra, eu tenho acho que mais 3, 4 slides. Em alguns desses exemplos, gente, algumas pessoas podem não concordar com alguma coisa. Eu não estou aqui para debater. São situações que, dentro do dia a dia, a gente vê que tem resultado positivo, tá bom? São alguns, podem ter outros. Aqui a imaginação faz o mundo aqui. O primeiro exemplo que eu dou é a questão da indenização, que não é tributável. Se a indenização não é tributável, a gente pensa, o cara recebeu uma caução, dessa caução, o inquilino detonou o imóvel do cara e teve que dar um plus ainda para consertar o imóvel. Tudo depósito em conta bonitinho. Quando bate no final do ano, o banco manda como contabilizado o valor de tributação. Certo? Isso aqui eu estou falando de uma situação que eu não tenho como evitar a declaração. Eu sou obrigado a declarar esse valor por alguma razão. Uma situação de caução, qualquer situação dada para se cobrir os danos do imóvel. Porque às vezes o caução ele vai entrar como dinheiro. Aí você está pensando, mas o caução é no final, tá? Mas eu tenho que devolver também no final. Eu tenho que devolver o caução no final atualizado. Aí eu retenho essa caução. O inquilino ele vai apresentar na declaração dele esse valor. Então você vai dar informação cruzada. Ou então o banco vai te mandar isso aqui também. Qualquer dano que você recebe no imóvel, o que acontece? Esse dano ele vai entrar como indenização. Então o valor, para sortear... Só que vai ter que ter 2 livros. Aqui e aqui. Ixi, mas a gente dá um jeito aqui. A gente dá um jeito. Então, o que acontece? Dentro dessa situação tributária, o dano causado no imóvel, ele entra como uma forma de indenização. Suponhamos assim, o que é uma praxe, às vezes, do corretor fazer? Olha, você me dá a caução no começo e fica 3 meses sem pagar o aluguel. Não há praxe, às vezes, para o pessoal fazer? Legal. Os 3 últimos meses sem pagar aluguel. Legal. Todo mundo deveria, pelo menos eu tenho que falar o que a pessoa deveria, deixar este dinheiro numa conta poupança, atualizando monetariamente e resgatar no final. É obrigação. Eu conto nos dedos os caras que faz isso. Eu conto nos dedos, mas tudo bem. Aí o cara resgatou o valor. Não entrou? Não entrou contabilmente o valor na sua conta? Como que você justifica isso para o fisco? Como valor de indenização, porque ele ficou 3 meses sem pagar o aluguel e está me repondo. Então, estou utilizando isso como valor, como a título de indenização. Aí, você não vai tributar em cima disso. Porque nós estamos falando, se eu falar numa caução de um imóvel de quarto, sala, cozinha, 500 conto, é uma coisa. Agora eu falar aquelas locações de 20, 30 mil reais, aí você vai entrar uma caução de 60 mil na sua conta, vai aparecer para o imposto de renda. É essas situações que eu estou querendo dizer, tá?
Então aqui você pode justificar isso com uma indenização que não é tributável. Continuando o assunto. Professor, só uma dúvida grande. Fala. O proprietário que ele levou a calção, que inventou que existia coisa, não tinha. Fica aquela briga. Vira o ano, o inquilino, no caso, pode também declarar que não recebeu porque o proprietário não quis pagar? Não. Não teve dano. Ah, se foi uma que... Não, se foi uma que... Não, isso aí não vai entrar nem na declaração de imposto de renda dele, né? Porque ele vai entrar na declaração de saída dele quando ele entrou no imóvel. Agora, quando ele fez esse tipo de situação, não. Ele tem que entrar com uma ação judicial para receber o valor. Na declaração, aí, Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ó, quando o contrato de locação possui cláusula que permite o pagamento de despesas realizadas pela efeitoria pelo inquilino, o que a gente faz nesse caso? 1. Tributa-se o valor do aluguel recebido subtraído quando o valor pago tiver sido exclusivamente do proprietário. Somente as quantias referidas a impostos, taxas, lucros, incidentes do bem, aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, despesas pagas de cobrança, recebimento e rendimento e despesas de condomínio. Ou seja, o proprietário faz todos os pagamentos e o inquilino só passa o valor para ele que faz todos os pagamentos. Como que você vai amortizar isso no Carnê-Leão? Para às vezes até você fugir dessa retenção do imposto do Carnê-Leão. Justamente você vai justificar isso, que a tal valor era do aluguel, o restante era imposto, taxa, aluguel sublocado, despesa de condomínio, etc. Você vai abater essa despesa. Porque se você pegar o valor cheio que entra e para recolher o Carnê-Leão do valor cheio, vai tributar. Aí você fala assim, eu estou administrando imóvel, eu estou fazendo os carnês-leão do meu administrado, eu imobiliária. Beleza. Eu peguei o valor cheio e mandei o carnê-leão para ele pagar. Ele pegou e pagou. Eu sou profissional e está confiando em mim. O que pode acontecer? Depois ele descobre que ele não tinha que pagar nada. Corretor, the house is down. Vai sobrar para você. Aí, vocês querem saber o que vai acontecer? Não percam, procura no YouTube a minha palestra sobre danos morais e materiais e vocês vão descobrir o que vai acontecer. Vocês vão ter que indenizar o seu cliente por tudo que vocês fizeram de errado na locação. Pensando que administrar imóvel é responsabilidade, tem que fazer direito, senão dá problema. A mesma coisa, olha, eu não quero fazer aqui a retenção do Carnê-Leão. Coloca no contrato de administração isso e passa para ele. Eu não vou fazer retenção de Carnê-Leão. Passa para ele, que aí ele se vira para contratar um já informa, coloca no contrato. Você está me contratando, mas só que não para fazer isso daqui. Que eu já não sei fazer, você contrata um contador. Você tem essa possibilidade, a contratação é livre. Agora, se o cliente não quer te contratar sem fazer isso, aí é questão comercial, aí não é ramo jurídico. Eu estou falando ponto jurídico, você não é obrigado a fazer tudo aquilo lá que o cliente quer. Mas coloca isso em contrato. Aí não dá, né? Aí não dá. Se você está falando de uma imobiliária grande, que tem um departamento jurídico bom, que já tem contador, tem tudo, é uma coisa. Agora, eu mesmo não tenho estrutura toda. Desmembrar o contrato em pessoas diferentes. Valor acima de R$ 1.913,98, se as características do imóvel e moradores permitir, poderá fazer o desmembramento do contrato. Atenção. Uma coisa... Locação, só estou falando de locação. Atenção. Uma coisa é eu falar para você. Olha, eu tenho um quintal aqui que eu estou alugando para uma família. Quintalzinho lá, com 3 quartos, sala, cozinha. Estou alugando para uma família. Aí eu vou fazer um contrato geral para todo mundo. Eu sei que cada um vai morar num quarto. Cada um vai morar num quarto, sala, cozinha. Mas eu vou fazer um contrato geral para todo mundo em nome de um. Tem gente que faz isso, não tem? Legal, vai pagar imposto de renda. Vai pagar imposto de renda, porque uma locação dessa não vai sair por menos do que esse valor aqui. Ou às vezes sai, sei lá, né? Tem cada uma que a gente vê. Mas geralmente vai dar mais, né? Agora, o que é o ideal de fazer? Não faça dessa forma. Vamos desmembrar o contrato. Quem vai morar na casa 1? Falando, quem vai morar na casa 1 não é casa, não, mas agora vai ser. Quem vai morar na casa 1? Quem vai morar na casa 2? Quem vai morar na casa 3? E faz um contrato para cada um, porque a situação permitiu. Isso é uma questão que a situação permitiu. Eu desmembrar o imóvel com as pessoas dentro do contrato de locação. Então, em vez de eu ter uma locação só, eu tenho 3 locações diferentes. Diferentemente, e isso que eu quero que vocês prestem atenção, vou alugar um sobrado. Aí eu faço, vai morar um casal. Aí eu faço com o andar de baixo uma locação no nome do marido e uma andar de cima no nome da mulher. Aí tu tá de brincadeira, né, meu filho? Aí tu tá de brincadeira. Aí tá forçando a amizade, né? Aí você tá pedindo pra tomar um processo fiscal, né? Aí tá pedindo pra tomar um processo de sonegação. Aí não tem como.
Eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás, que ela tinha um sobrado de 3 andares, e era tudo separadinho, sobrado, quarto, sala, cozinha praticamente. Cada um era tudo divididinho, bonitinho, com cozinha bonitinha, mas era uma casa só, uma entrada só, sobrado 3 andares. Ela fez justamente isso, ela fez o andar de baixo, era alugado uma pessoa, uma família, ela fez um contrato para aquele, um contrato para a família do meio, um contrato para aquela família. Bonitinho, redondinho, não alcança. Se o inquilino deixa de pagar, ele não leva prejuízo. Não, eu estou fazendo o contrato... Não, porque de fato, atenção, de fato são 3 locações. O que eu não posso fazer é uma locação e dividir por 3. Aí eu tenho que fazer 3 locações. 3 locações. Aqui eu fiz a situação. São 3 contratos. Já um só para todos. Então, aí eu vou alugar um quintal inteiro para uma pessoa, com 4 ou 5 quartos, sala, cozinha. Não, divide. Economizar trabalho, fazer um contrato só, né? Não, agora você quer ver? Explica isso às vezes para o proprietário. Explica isso pro proprietário. Outro dia, eu peguei uma locação com o proprietário, ele tinha 2.500 de aluguel. Eu falei, vamos ver a questão do seu imposto de renda? Ele falou para mim, olha, para mim advogado não presta, eu não quero saber de consultoria jurídica nenhuma, e pode ir embora que eu vou contratar outro. Eu falei, meu Deus, esse quer ter problema mesmo, né? Ai, cara, é difícil. E não adianta esfregar currículo na cara de ninguém não, viu? Você não presta porque você é o que você é. É incrível, tem gente que é ignorante demais. Essa daqui é para finalizar com chave de ouro. Tem um colega que me perguntou isso lá fora. A constituição de uma pessoa jurídica administradora de bens imóveis próprios. Ou seja, eu quero administrar imóveis. Eu quero ter imóveis para administrar. Para mim, você mesmo que perguntou que está tirando foto, né? Você é o cara. É isso mesmo que você me perguntou. Eu quero começar a trabalhar. Trabalhar não, eu quero começar a ter imóveis para viver de renda. Certo? Só que se eu começar a fazer essa renda em nome de pessoa física, 3, 4, 5 imóveis, o que vai acontecer? A tributação vai ser alta. Vai ser alta. Como que eu reduzo isso? A lei me dá essa possibilidade. Olha que bacana. Eu abro uma pessoa jurídica, administradora de imóveis próprios, e eu administro meus próprios imóveis. A diferença, ó, vai de 27.000% para no máximo 14,53%. Holding familiar. É isso aí. Mas você tem que dar os imóveis como conferência. Sim. Mas só que é um preço pequeno para você pagar, para você pagar menos para o fisco, né? Então é uma possibilidade muito legal para aquele cara que é investidor, ele está fazendo. Eu tenho alguns investidores comigo que eles fazem tudo em pessoa física. Se eles fizessem em nome de pessoa jurídica, a tributação deles era bem menor. Bem menor. Gente, um presente para vocês, tá? Se vocês acessando o meu site, www.consultoriatb.com.br, tem um e-book sobre tudo que nós estamos falando sobre planejamento tributário de imposto de renda pessoa física. Você desce lá, é o meu site do escritório. Descendo ele do template, você vai ter um link em vermelho já escrito para fazer o download do e-book e tal. Clique aqui. Ele já vai abrir uma página em PDF para vocês fazerem esse download. Certo? Estão tirando foto aqui? Fazer um comercial. Vou procurar seu serviço. Cobrado como? Deixa eu desligar a câmera e o microfone e a gente conversa sobre isso daqui. Tudo depende de valores, depende de tudo. A OAB, eu tenho uma tabela para seguir, que eu não posso baixar os honorários muito da tabela, que senão a OAB ela considera como alvitamento de honorários e me autua com pena de suspensão. Então eu tenho que seguir, sabe? Então eu tenho que seguir a tabela. Então eu tenho que ver o percentual, lucro. Não, isso é coisa... É isso que eu estava conversando agora há pouco. Olha, eu peguei um cara... Não, eu peguei um cara que ele falou que ele paga pro corretor dele R$100 por locação que o corretor faz. Falei, o colega tá passando fome, não é possível. Os contatos, gente, quem quiser aqui, às vezes mandar um e-mail com dúvidas, alguma coisa, muito obrigado.